Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E nesse vídeo eu quero falar sobre como eu descobri, né, que eu estava com depressão. Eu, eu já tinha observado alguns comportamentos, né, como é que eu posso dizer? Eu me sentia uma pessoa muito amargurada, uma pessoa que tinha a mente muito barulhenta, e sempre via o pior das coisas. E achava que todo mundo era culpado pelo que eu estava, pelo meu sofrimento, menos eu. Desde a minha infância, eu já tinha percebido. Hoje, antes eu não entendia, né? Porque eu fui vivendo os processos. Mas depois eu passei a entender que desde a minha infância que eu já tinha sinais de que eu tinha depressão. Eu já era depressiva, não é nem que eu tinha depressão. Mas devido ao histórico familiar também, comecei a buscar, né, essas respostas. E aí, quando eu tive a minha primeira filha, foi quando teve o boom, né, do diagnóstico, de saber o que era que estava acontecendo. Na verdade, não foi nem eu que percebi, foi a minha sogra que observou, pelo meu comportamento em relação à minha filha, que eu estava passando por uma depressão pós-parto. E, assim, desde que eu descobri, em nenhum momento eu tive vergonha de falar que eu estava. E logo eu busquei ajuda. Só que, assim, no início a gente fica meio que relutando, sabe? Contra. É, eu lembro que quando a minha sogra falou pra mim que eu estava com depressão, eu acabei dizendo a ela. Assim, comecei a dizer que não, que tudo pra ela era depressão, que não aceitei muito bem a informação. E aí, depois, quando eu percebi que realmente tinha algo de errado, eu fui buscar ajuda, né? Fui para um psiquiatra, uma cidade vizinha, e aí eu iniciei o tratamento, até encontrei a documentação, os papéis, as receitas que de quando eu fiz o tratamento, foi em 2016. Acho que foi quando foi terminado o tratamento, porque minha filha nasceu em 2014. E eu lembro que eu comecei, né, a tomar a medicação e aí começava a melhorar e eu mesma decidia a parar de tomar. E aí aquilo voltava muito pior. E quando foi depois, mesmo depois eu tendo alta do tratamento e tal, ganhei muito peso durante esse período, porque eu me isolei muito, eu descontei muito no doce. Uma característica que eu observei muito foi isso, eu descontei muito no açúcar. E acabei ganhando muito peso, foi assim, até que eu pesei mais. E até que depois que eu terminei esse tratamento, eu comecei a fazer a academia, comecei a praticar atividade física e comecei a me sentir bem, comecei a me dar bem. Mas mesmo assim, a minha mente, ela era uma coisa assim, fora do normal, sabe? Quando você sabe, percebe que tem alguma coisa errada, e você, eu não sei explicar o que é, se é intuição, se é o Espírito Santo que está lhe direcionando para o que você precisa fazer. E aí eu lembro que em 2019, isso durou bastante tempo, quando foi em 2019, eu fui morar em Mossoró, acompanhar meu esposo, o trabalho dele. E aí eu conversando com uma colega de academia, ela disse que conhecia uma pessoa que podia me ajudar e aí me indicou, né, a terapeuta. Eu fiz tratamento durante algum tempo. E terapia é uma coisa que a gente nunca deve deixar de fazer. E aí, com essas terapias, foi que eu comecei a descobrir a raiz de tudo que eu tinha enfrentado, sabe? Foram, acho que, uns 2 anos, mais ou menos, de cura, só de cura emocional, cura de lixo emocional, de tudo que eu tinha guardado na minha mente de informação negativa, de experiências que eu tinha tido no meu passado, desde a minha infância, que eu passei em escola, que eu sofri bullying na escola, e eu fui ridicularizada por professor em escola, que riam de mim, e que eu não sabia que tudo isso causava trauma, né? E aí eu fui buscando respostas.
Até que eu consegui ter uma melhora significativa e comecei a, assim, ver a vida com outros olhos, porque quando a gente está com a mente cheia de lixo emocional, a gente só consegue enxergar de acordo com a perspectiva que você está. Você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, você não consegue enxergar nada pelo lado bom, você só enxerga tudo pelo lado ruim. E aí, na terapia, eu fui trabalhando a gratidão, fui começando a fazer as limpezas emocionais que a gente precisa fazer. E com tudo isso, eu fui voltando, assim, sabe, florescendo. Foi, a terapia para mim foi um divisor de águas. Foi onde eu comecei a buscar mais a Deus, comecei a ter fé, porque no meu período, o período que eu tive a depressão, eu perdi a minha fé, eu comecei a duvidar que Deus existia, porque eu estava passando por tudo aquilo e eu não entendia, e era um sofrimento muito intenso, que existia só dentro da minha cabeça, mas ele estava ali, ele existia. Hoje eu sei que a mente da gente é atemporal, que ela não sabe diferenciar o real do imaginário, e hoje compreendo tudo, tudo que eu passei. E fui buscando mais e mais respostas. E hoje eu tenho muita clareza de muita coisa. E o que eu quero passar aqui é que, assim, quando a gente está com alguma questão a ser resolvida, a gente fica fugindo. No meu caso, eu procrastinava, né? Porque eu não tinha informação. Mas muitas vezes a gente tem um diagnóstico, mas a gente fica fugindo, a gente fica com medo. E eu procrastinei muito até buscar essa ajuda. Só que. E outra coisa também. Fiquei, tipo, procrastinando no tratamento também. As tarefas da terapia e eu não fazia. E o que acabava me prejudicando, que é o que faz com que o seu processo evolua cada vez mais rápido. E, assim, foi um processo muito longo, muito doloroso, mas que foi necessário. Foi, assim, um ato de coragem. Não é quem pensar e buscar ajuda profissional, de fazer terapia. É você ser fraco, é um ato de coragem muito grande. Você buscar ajuda, porque você vai ter que encarar suas dores de frente, você vai ter que entender o porquê que você está passando por tudo aquilo ali. Mas não tem uma frase que diz assim, tem que doer como nunca para não doer nunca mais. E é desse jeito. O tanto que hoje eu sou liberta, porque eu tomei uma decisão de buscar ajuda e que eu aceitei. E eu tenho que passar por aquele processo ali de toda uma limpeza emocional, de todo o lixo emocional que eu acumulei durante uma vida toda. O tanto que isso não foi libertador para mim. E eu, assim, eu percebo o tanto que a gente vai ficando mais consciente das coisas. O nível de consciência da gente vai se elevando, a gente começa a se conectar com coisas que é de acordo com aquilo que a gente acredita. A gente vai tendo mais clareza da vida, dando mais valor às coisas da vida e aprendendo cada vez mais. E eu digo assim que esse processo todo me levou a Deus, porque hoje eu tenho uma fé em Deus tão grande e eu sei que Deus é o meu Pai, que Ele me ampara, que Ele cuida de mim, que Ele me direciona sempre que eu preciso. É muito libertador a gente buscar ajuda. E é essa mensagem que eu quero deixar aqui para você. Se você tem algum lixo emocional, se você tem passar por algum processo, aceite seu processo. Não fuja dele não, porque por muito tempo eu fugi. Eu queria colocar sujeira para debaixo do tapete e eu só sofri cada vez mais. Quanto mais a gente adia esse processo, quanto mais a gente deixa para lá, maior é o sofrimento. E esse sofrimento ele vai somatizando de uma forma que ele vai refletindo no seu corpo, sabe? Doenças, que a gente não tem essa consciência de que muitas vezes, muitas doenças que a gente tem é doença é, criada do emocional, que foi criada pela mente, por tanto lixo emocional, por tanta dor que você passou, mas que você não fez por onde para compreender aquilo ali, e talvez por preconceito das pessoas, que a gente muitas vezes tem vergonha de dizer, que está indo para um psicólogo, para um terapeuta, porque a gente tem vergonha do que as pessoas vão dizer.
Mas, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se tu morrer hoje, amanhã ninguém lembra que tu existe. Então, não vale a pena você deixar de se cuidar só porque com medo do que as pessoas vão pensar de você. Isso é outra coisa que eu aprendi. E assim, eu nunca tive vergonha de dizer que eu tive depressão, que eu sofri de ansiedade, eu tive síndrome do pânico, passei por todo um processo assim, e para eu aprender a lidar com essas emoções que não foram fáceis, eu sofri muito, 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 mas que hoje eu tô aqui para dar uma palavra de ânimo para você, dizer que tudo é possível, que você pode se curar. Só que tem aquela coisa, você precisa querer. Não adianta você achar que vai acontecer um milagre, que alguém vai fazer por você, aquilo que só você pode fazer. Não tem como. Eu só me curei a partir do momento que eu decidi e que eu parei de culpar as pessoas por tudo aquilo que eu estava passando. Nos próximos vídeos eu vou falar aqui mais sobre a questão do perdão, sobre como eu tive que superar esse processo, quem eu tive que perdoar para que hoje eu viva bem. Ainda me sinto travada em algumas áreas, principalmente na questão profissional, mas eu sei que tudo isso também só é questão de tempo para resolver. A gente tem que aprender a ter paciência e a viver os processos que Deus tem para nós. E é isso, eu acho que a gente está aqui para evoluir. Eu acredito muito também que tudo isso que eu passei foi com um intuito maior, com um propósito maior, e talvez se não fosse isso, eu não estaria aqui fazendo o vídeo, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente bloqueada, extremamente envergonhada. Então, para eu estar aqui falando, gravando vídeos, para mim foi, assim, é uma evolução muito grande, porque eu sempre fui muito bloqueada, principalmente na área emocional, que a gente sabe que é o que comanda tudo, né, na nossa vida, é o emocional. Se a gente não estiver bem resolvido com isso, bloqueia todas as outras áreas. E então é isso que eu quero dizer aqui. E você tem esperança. E se você estiver passando por um momento de escuro, de fundo do poço, eu já passei por o fundo desse poço. Eu sei muito bem que você é capaz de sair daí. Que eu fui resgatada. Então, que você se permita, que você se permita ajudar, que você se permita passar pelo seu processo de cura e florescer e viver a vida que Deus deixou para você, né? Porque a gente muitas vezes vive na mediocridade, porque a gente não tem acesso, não consegue acreditar e ter acesso que Deus tem o melhor para nós. Então, é isso. A mensagem que eu quero deixar hoje é essa.